A pirataria sempre esteve presente no mundo da informática, desde distribuição de músicas em MP3 até vazamento de builds beta do Windows. E pela natureza do mercado, essa prática é inimiga das empresas que vendem produtos, como a Microsoft. E nos anos 2000, especificamente no desenvolvimento do Windows XP, ela começou a desenvolver uma prática na tentativa de combater a pirataria de software, que é o mecanismo de ativação do Windows XP. Esse mecanismo de ativação ficou infame no mundo da informática. A ideia é simples, você coloca a chave correta, seja comprando a chave de licença ou ativando via telefone, e você está com o Windows ativado. E em teoria, seu Windows seria original. Em teoria, isso permitiria que a Microsoft ganhe dinheiro em cima das pessoas que são legítimas e que querem usar o computador. Sim, usar o computador. Esse mecanismo de ativação funcionava de uma forma que se você não ativasse o Windows, ele simplesmente se inutilizava e você não conseguia usar o computador. No entanto, existe uma categoria de países onde esse mecanismo não iria funcionar. Os países de terceiro mundo. Países onde as pessoas mal têm dinheiro para comprar o computador, quem dirá uma licença original do Windows. Mesmo a licença do Windows Home Edition era caro demais para Dona Maria. A Microsoft tinha que fazer algo em relação a isso. Entra em cena o Windows Starter Edition. O Windows Starter Edition era uma edição do Windows que foi lançado internacionalmente por um preço baixo, ou incluído junto com PCs de entrada. Tem 3 versões do Windows que vieram com essa edição: o Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7. Como será que são essas versões do Windows? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Bom, vamos começar com o Windows XP Starter Edition, aquela que honestamente é a mais interessante na minha opinião, mas vamos por partes. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que essa versão é baseada no Windows XP Home Edition, que já é uma versão capada do Windows XP Professional, para vocês verem a gambiarra que é. É por isso que quando você vai instalar, ela se apresenta como o Windows XP Home. A primeira fase e a segunda fase da instalação não tem nada de interessante, mas o OOB sim. Aqui nós podemos ver uma mensagem bem interessante que mostra um pouco sobre o propósito dessa edição. Bem-vindo ao Microsoft Windows XP Starter Edition, a versão mais econômica do Windows XP, especialmente criada para apresentá-lo ao mundo da computação pessoal. O Windows XP Starter Edition contém vários recursos de outras versões do Windows, a interface do usuário padrão do Windows, configurações de segurança aprimoradas para ajudar a proteger o seu computador e recursos de suporte que o ajudam a resolver problemas e responder a perguntas. Com o Windows XP Starter Edition, você e sua família podem conectar-se com amigos e familiares pela internet e trocar e-mails e mensagens instantâneas, assistir a filmes, organizar e compartilhar suas fotos e ouvir suas músicas prediletas, e organizar seu trabalho e melhorar sua produtividade com os fantásticos programas e dispositivos que você pode usar com o Windows XP. Aqui eu tenho que deixar claro uma coisa. Eu estou usando um patch do VMware nessa VM, porque essa versão do Windows simplesmente não funciona em PCs potentes. Aparece uma mensagem de estado não suportado e o sistema da tela azul. No meu vídeo de edições do Windows XP, eu disse que isso era uma tática da Microsoft, e olhando a forma como esse patch pro VMware funciona, isso reforça ainda mais minha teoria. Pra quem não sabe, se você usa VMware, você pode olhar o arquivo de configuração de uma VM no bloco de notas e mexer lá. É o arquivo .vmx. Esse patch usa esse arquivo de configuração e, resumindo o que ele faz, ele simplesmente muda o CPU ID da máquina virtual e o sistema simplesmente inicializa de boas. O sistema em si não vai ligar para o resto da CPU e vai mostrar as configurações reais do processador. A verificação só olha para o CPU ID. Eu não sei por que a Microsoft decidiu fazer isso, mas né, fazer o que? É a Microsoft. Tem mais 2 limitações. Ele não vai reconhecer mais de 512 MB de RAM e a tela só vai até 1024 por 768. Contudo, essa limitação pode ser ignorada dependendo do driver de vídeo usado no PC. Agora, eu estou usando a versão brasileira do XP Starter, pois muito provavelmente quem usou essa edição foi nessa variante. Por que eu estou mencionando isso? Simples, tem muitas variantes do XP Starter, que tem seu próprio idioma e país de alvo. Cada variante possui seu próprio pacote de papéis de parede e protetores de tela. Tem variante para vários países, essa aqui é a lista dos países que tem. Se você for ver um vídeo no YouTube sobre o XP Starter, ela muito provavelmente vai estar demonstrando essa variante, que é a com o wallpaper azul com a logo e o ícone do computador. Essa aqui é a variante genérica.
Bom, vamos focar no sistema operacional. A primeira coisa que nós podemos ver são 3 ícones: aulas do guia de introdução e suporte. O guia de introdução é só uma versão HTML do aulas do guia de introdução, que é um programa Flash. Vamos voltar para o que o OOB diz. Bem-vindo ao Microsoft Windows XP Starter Edition, a versão mais econômica do Windows XP, especialmente criada para apresentar ao mundo da computação pessoal. Essa edição vem com uma aula completinha de como usar o computador, com direito a tutoriais do que tem no computador, e como usar o Windows XP Starter. Honestamente, eu não sei o que a Microsoft estava consumindo para ter essa ideia, mas eu quero. É mais ou menos nessa vibe aqui. O hardware é a parte física do computador que você pode ver e tocar. O seu computador pode parecer diferente deste aqui. Indo para os wallpapers, na versão brasileira nós temos 3. Uma que é o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, uma de Ouro Preto de Minas Gerais e outra que é a Cachoeira de Floriano. E são wallpapers bons. Já no caso dos screensavers, temos 2. O primeiro mostra a bandeira do Brasil e a outra uma bola de futebol. O lance é que, como eu falei, cada variante mostra coisas diferentes. Então, no caso, a versão turca mostra esse olho, eu acho, e a versão russa mostra o que eu acho que são flores. Aqui vem as limitações do sistema. Você não pode abrir mais de 3 programas. Se você tentar, aparece uma mensagem reforçando essa limitação e que para abrir mais de um programa é necessário fechar um deles e abrir o que você quer abrir. Eu compreendo que essa versão é voltada para PC de entrada que provavelmente teria 256 MB de RAM, mas eu ainda não acho que essa limitação faça tanto sentido. Outra limitação é relacionada à barra de tarefas e o menu iniciar. Sabe quando você clica com o botão direito na barra de tarefas e abre o menu onde você abre o gerenciador de tarefas? Então, nessa edição, isso não é possível. Isso é uma limitação imposta pelo registro do Windows, que não é possível remover, visto que, pelo menos na variante brasileira, ele só restaura as limitações anteriores. Isso me leva a crer que essas configurações ficam salvas em algum lugar. Agora, aonde ficam essas configurações? Tá, uma boa pergunta. Uma coisa que eu queria mencionar é que o cursor do mouse é grande por padrão. E eu não sei porquê, mas enfim, né? Tem uma marca d'água transparente no canto da janela para mostrar que você está usando a versão mais do Windows XP. Inclusive, tem uma coisa que eu queria mencionar envolvendo essa edição do Windows. Não tem muito a ver com o assunto principal desse vídeo, mas eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre isso. Então, se você não quiser ouvir essa parte, pule para essa minutagem. Seguinte, lá na época da pandemia, quando eu era uma criança e eu era absolutamente ninguém na plataforma, eu tinha visto um vídeo no YouTube que hoje em dia, por mais que eu procure, eu simplesmente não acho de jeito nenhum. O vídeo era uma espécie de reportagem feita em inglês, mas com os participantes brasileiros. E se eu me lembro bem, era feita para uma campanha que era Windows para Todos ou algo assim. A história contada por um desses participantes é que eles tinham filhos e tinham uma preocupação envolvendo esses filhos andarem na rua. E por conta disso, elas acharam que o computador seria uma bela forma de fazer elas ficarem mais tempo em casa. E aí corta pra eles usando o computador, que eu me lembro muito bem que estava rodando o Windows XP Starter Edition, pois o wallpaper usado era o do Pão de Açúcar. Eu acho que eu poderia tentar fazer uma creepypasta disso, de um vídeo perdido que eu vi que me perturbou e que hoje em dia ninguém acha mais. Mas não estamos mais em 2013. Assim como seu predecessor, a instalação não tem muita coisa diferente do Windows Vista comum. A única exceção está no EULA, onde ele se chama Windows Vista Starter. Indo para o OOB, nós temos os papéis de parede diferentes. Esses wallpapers são exclusivos do Vista Starter, não aparecendo nas outras edições do Windows Vista. Fora isso, o OOB não tem nada de interessante. Na tela de login, nós podemos ver que o fundo é totalmente sólido, semelhante ao Windows Server 2008. Na área de trabalho, nós podemos ver que é basicamente o Windows Vista só que capado. Infelizmente, foi aqui onde a Microsoft começou a dar uma ênfase maior para a parte de edição barata e jogou fora a ideia de ensinar a como usar o computador. Então não temos mais as aulas, além de não ter mais os wallpapers exclusivos de cada país, o que significa que todas as linguagens do Windows Vista Starter têm os mesmos papéis de parede, e o que sobraram foram as limitações. Para começar, nós não temos o Aero nessa edição, o que faz sentido pois é uma edição feita para computadores de entrada, mas ainda assim. Aqui nós temos o limite de 3 programas, assim como no XP Starter. Porém, aqui ficou um pouco nerfado. No XP Starter, a limitação era literal, você não podia abrir mais de 3 programas de jeito nenhum. Aqui no Vista Starter, a situação é um pouquinho diferente. Você ainda não pode abrir mais de 3 programas, porém, você pode abrir mais de 3 instâncias de um único programa, além de poder
poder abrir várias pastas. Isso é explicado melhor na ajuda e suporte do Windows, onde ele diz que não contam como programas pastas, a sidebar do Windows, ajuda e suporte do Windows, itens do painel de controle e caixas de diálogo. Todo o resto, você não pode abrir mais de 3 deles. Enfim, essa versão é bem decepcionante, pois não tem mais aquilo que tinha de interessante e deixou só as limitações, o que é bem triste. Aliás, essa edição é a única que não tem uma versão 64 bits. Essa foi a última versão oficial do Windows Starter, e honestamente, em questão de funcionalidade, ela é a menos pior entre as 3, e existe um motivo para isso. Acontece que aqui, a Microsoft mudou o foco da versão Starter de novo. Basicamente, o set Starter agora era trago em netbooks, tablets e notebooks baratos, além de computadores baratos, é claro. Para o mercado emergente, você tinha o Windows 7 Home Basic, que incluía o Aero, mas com a transparência desativada, o que mudava a situação de água para water, além de algumas coisas a mais, mas pelo menos não tinha as limitações inacreditáveis do Windows Vista e XP Starter. E honestamente, o Windows 7 Home Basic foi uma versão até que de boa de engolir até. Enfim, vamos ver o que sobrou do Windows Starter. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Eu vou ser bem direto aqui, não sobrou absolutamente nada pro Windows 7 Starter. Ele virou basicamente uma edição do Windows onde você consegue fazer quase tudo que você quisesse fazer. Você podia abrir mais de 3 programas, você podia clicar com o botão direito na barra de tarefas, não tinha mais a marca d'água no canto da tela, enfim, ficou mais palpável. Só tinha 2 limitações: você não tinha um aero nessa edição, nem mesmo o aero seco, e você não pode trocar o papel de parede, então ia ficar com esse papel de parede padrão para sempre. Então foi basicamente isso que sobrou do Windows Starter. Com o lançamento do Windows 8, essa edição foi abandonada. Até existem algumas ISOs de um Windows 8 Starter, mas aí já é hackjob e nunca existiu oficialmente. Oficialmente, o Windows Starter Edition morreu. Então é isso. Esse vídeo foi bem rápido de produzir, eu tô ficando bom nisso, e tomara que os próximos vídeos sejam assim também. Enfim, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção de sempre, e fui!